E aí galera, estou aqui com o professor Rodrigo Baglini para mais uma entrevista, né, trazendo aqui especialistas para falar sobre a relação dos pais com os filhos. E hoje o tema é especialmente sobre como os pais podem incentivar a inovação, novos métodos de ensino para os filhos. Como é que os pais devem receber essas novas metodologias? Mas eu quero primeiro que o professor Rodrigo se apresente, faça primeiro uma apresentação falando sobre o que ele faz. Professor, prazerzão. Prazer, tudo bem? Qual é que é a sua atividade hoje? Quais são as suas atividades? Se apresente, por favor. Tudo bem, gente. Bom, eu sou o professor Rodrigo. Antes de mais nada, eu sou pai do Matheus, esposo da Denise. Sou professor de Geografia da rede pública, da rede privada do estado de São Paulo. Dou aproximadamente 40 aulas circulando do ensino fundamental 2 ao ensino médio. Ou seja, crianças de 10 a 17 anos passam na minha mão. É uma responsabilidade muito grande e algumas vezes por mês a gente conversa com professores pelo Brasil, falando da importância do uso da tecnologia e da relação de ensino-aprendizagem com os alunos. Bacana, demais. Eu queria que você contasse também para a gente te conhecer um pouco, uma experiência marcante aí na sua vida na educação. Uma experiência que foi muito marcante foi quando eu dei aula na Fundação Casa do estado de São Paulo. É uma fundação de, infelizmente, pessoas que cometem atos infracionais, menores de idade. Quando eu perguntei para um deles, 13, 14 anos, perguntei a eles, qual a sua perspectiva, né? O que você pensa para o futuro? Ele me respondeu, não, professor, eu não penso nada. Máximo, voltar para o crime e cair aqui de novo. Aquilo me machucou muito porque a minha função em sala de aula, mesmo lá num ambiente tão hostil, é um ambiente de penitenciária, é um ambiente de grades, é um ambiente pesado, eu não estava conseguindo realizar o meu papel. E aí onde eu percebi que eu realmente tinha que mudar. Não tive mais contato com esse aluno, mas ele, neste momento, me fez refletir e falar assim, eu não estou conseguindo mudar. Poderia, sim, Léo, utilizar várias desculpas. Estou num ambiente prisional, estou num ambiente cheio de grades, estou num ambiente onde só tem bandido, não é assim esse discurso do senso comum. Se cometer um erro, vai para cadeia. Mas não usei. Usei aquilo como um incentivo para mudar. Porque se eu não conseguir mudar ele lá naquele ambiente, eu também não ia conseguir mudar em lugar nenhum. E aí, a partir disso, eu comecei a analisar todos os conceitos de família, todos os conceitos tecnológicos, por que aquela criança estava lá. E aquela mesma criança que está na Fundação Casa é a mesma criança que está numa escola pública agora, no 6º ano, com carência de pai, carência de família. E a única maneira que ela tem para se aparecer para o mundo é, infelizmente, indo para o crime, ou ficando no celular, ou bagunçando na sala de aula. E, infelizmente, mais ainda, a sociedade, quando olha essa situação, fala, foi por crime porque quis, porque a informação ele teve. Não teve, desculpa. Não teve. Uma criança de 13, 14 anos está em processo de formação. Os principais responsáveis é a família. Então, para quem está nos assistindo, se dedique mais tempo à família. É a primeira coisa que eu falo. Dinheiro, trabalho, a gente arruma outro. Família nós só temos um. Eu não estou falando que o filho do senhor ou da senhora vai para a Fundação Casa. Claro que não, isso é uma situação extrema, é uma outra. Mas ele não precisa de ir para a Fundação Casa para ficar preso no mundo dele. Tentar encontrar um refúgio, tentar encontrar E esse é o problema, o refúgio. Como ele vai encontrar essa fuga? Ou ele encontra a fuga na depressão, ou ele encontra a fuga se isolando no mundo virtual. E aí, quando se isola no mundo virtual, os pais passam a culpar a tecnologia. Não é culpa da tecnologia. Ou encontra a fuga nas drogas, ou encontra a fuga no crime. Ele vai encontrar alguma fuga. Se ele encontrar a fuga nos pais, é porque os pais estão presentes. Mas, infelizmente, nesse mundo tão atribulado, não encontra. Nessa sua trajetória aí, você com certeza já consegue descrever algumas, às vezes até resistências, né? Às vezes que os pais podem ter com relação ao uso de tecnologia, novas metodologias de ensino que realmente têm surgido aí. Eu gostaria que você falasse diretamente para os pais como eles podem incentivar ou qual é a importância desse incentivo
para as novas metodologias na educação? Bom, primeiro passo, vamos entender que não é a educação que mudou, a sociedade mudou. A sociedade mudou. A gente tende, principalmente os pais, a ter um discurso saudosista, porque na minha época era melhor, porque na minha época que não tinha tecnologia era melhor, eu aprendia mais. Eu vou fazer uma reflexão para o senhor ou para a senhora que está assistindo. Você, de repente, deve ter tido uma aula que não tinha tecnologia digital nenhuma. E provavelmente a sua sala era super silenciosa, porque vocês estavam em fileira e coluna. Agora a pergunta é, você aprendeu? Porque se realmente funcionava, então hoje você com 30, 35, 40 anos sabe geografia, sabe matemática, sabe português, sabe inglês. Porque se funcionava, aprendeu. Então a gente tem que desmistificar com o primeiro ponto que aluno, criança em silêncio não significa aprendizado. Criança em silêncio significa empobrecimento do conhecimento. Criança tem que brincar, criança tem que falar. E aí tem que tomar cuidado porque os pais estão usando a tecnologia como uma espécie de chupeta virtual. A criança começa a bagunçar, a criança começa a correr, porque é criança e deve ser. Eu falo isso porque eu tenho uma de 3 anos em casa. Não estou falando isso com demagogia. Eu tenho uma de 3 anos. Eu sei que dá trabalho, eu sei que bagunça, eu sei que tira os nossos cabelos. No meu caso, os poucos que eu tenho. E aí o que o pai acaba fazendo, Léo? Ele pega o celular, ele pega o iPad e entrega pro filho. Aí o filho entra lá no YouTube e fica 5, 6, 7 horas quietinho. Aí quando passa alguns anos, o pai vai culpar a tecnologia. Vai culpar a tecnologia. Não, a tecnologia, nossa, meu filho não brinca. Meu filho não é criativo. Não foi culpa da tecnologia. Foi culpa do senhor que deixou isso. Eu uso a tecnologia com meu filho. Ele assiste YouTube, ele brinca nos aplicativos. Mas qual que é o papel do pai? Ser pai, apresentar as regras, apresentar a ordem. Um autor chamado Júlio Grotto, ele mostra que a função dos pais é apresentar limites. Apresentar as regras do jogo. E apresentar as regras do jogo não significa impor, bater, é conversar. Porque nós nascemos sem conhecer a moral, sem conhecer a ética. Somos crianças, somos informação. Então os limites do mundo é quem tem que apresentar aos pais. E aí essas crianças vão para a escola, porque os pais vão apresentar os limites, e aí quem vai ter que apresentar o limite é a escola, é o professor, com 40 alunos em sala de aula. Ele não vai apresentar o limite. E aí você já perdeu o seu filho. Quando a educação usar um processo de tecnologia, tá certo. Tá certo. E aí tem uma vantagem, porque a educação, bem ou mal, ela planeja. O professor planeja. O professor estuda o que ele vai usar. Ele estuda o melhor aplicativo. Ele não usa a tecnologia como chupeta virtual. Ele usa para aprender. E aí, se você não usar a tecnologia num processo de aprendizagem, a gente está exterminando o conhecimento desse aluno no século XXI, que é tão conectado. Não basta analisar quais são as maiores empresas do mundo hoje. As maiores, as mais rentáveis, são empresas do ramo de tecnologia. Você critica tanto, às vezes o pai critica tanto a tecnologia, mas adora o Uber, adora a Netflix, adora comprar online. Ele vive, né? Ele vive na tecnologia. Cultura, né? Tem que tirar essa coisa. Uma vez eu escutei uma pessoa falando, hoje você entra no ônibus, você vê lá todo mundo com a tela olhando o celular, no Instagram, no Facebook, as pessoas não se conversam mais. E quando não tinha celular, você conversava com todo mundo quando você entrava no ônibus? Você também não conversava. A diferença é que agora você conversa, tá online, mas você tá conversando, você tá interagindo, a gente tem que quebrar isso. A gente tem uma mania saudosista de falar, de pensar. Vou dar um exemplo. Henry Ford, criador da Ford, quando foi pedir investimento para um banqueiro lá nos Estados Unidos, o banqueiro virou e falou, cara, você tá viajando, o cavalo veio para ficar. Já se foi, né? Eu acho que não precisa de continuar a história. É claro que a escola, qual que é o grande problema da escola? A escola tá se adaptando, né? A criança, ela já nasce no mundo digital e os professores são migrantes digitais. Então tá se adaptando, a criança é nativa. Nós somos migrantes. Só que eu acredito que no máximo em 15 anos a geração de professores vai mudar. Como já vem mudando. E aí quem vai vir? São os professores nativos digitais. Aí, meu amigo, a escola vai mudar. A escola já tá mudando. Pergunta pro seu filho. Tudo bem, então. Se critica tanto, se você tiver um filho adolescente em casa, dos 14 aos 17 anos, ele gosta da escola. Mas assim, pergunta sem colocar uma condição, tá? Pra ele ser honesto. Livre, né? Livre, Não pergunta com cara de mal, você gosta da escola? Porque ele vai responder que gosta. Numa conversa, pergunta. Eu já sei qual é a resposta. Não. E se ele falar que gosta, você pergunta então por que ele gosta.
Porque muitas vezes o motivo pode ser os colegas, que gostam por causa... Né, então ele não gosta da escola por causa do conteúdo. Do Isso é importante, Léo. Então ele gosta da escola porque tem colega recreio, não é por causa do conteúdo. Então o papel dos pais é ser pai, é dar limites, é organizar. Não é 880, tira o celular. Não, cria uma regra, dá um horário, um momento. Uma criança tem somente dos 3 a 7 anos, filtra o que ele está assistindo, não deixa à vontade. A internet é um mundo de lixo, como é um mundo de sabedoria. Mas aí cabe a você. E vai criando esse espaço, vai incentivando ele, vai dando autonomia. Também não é aprender demais não, porque senão vai acontecer o que acontece com os nossos alunos. Chega, tudo é o pai. Vai dando autonomia, vai dando responsabilidade. Tira o vermelho na prova porque você não estudou. Eu não vou na escola reclamar. Você não estudou, amigo. O professor estava lá. Ah, não, porque o professor trabalhou com tecnologia, eu nunca vi tecnologia. Não? Também tem que começar a mudar esse perfil. Você conseguiria resumir, então? Primeiro passo, a tecnologia ela veio para ficar. Beleza. Segundo, já que ela está, criar limites, regras do jogo. Terceiro, abrir o diálogo com o filho. Diálogo, não interrogatório. Os pais não dialogam, tá? Isso é importante. Os pais chegam no final do dia e começam a perguntar: filho, como foi isso? Como foi isso? Como foi isso? Isso não é polícia, cara. Diálogo, gente. Chega o pai e conta do seu... Nossa, filho, hoje o papai estava trabalhando e vi um amigo dele insuportável. Aí, filho, sério, pai? Não, eu também tenho um amigo assim lá. Diálogo. Você só pergunta pro seu filho, mas você não fala da sua vida. Não é uma investigação, né? É um relacionamento. É um relacionamento, a gente só pergunta. Uma troca. O que você fez hoje? Fez exercício? Tomou banho? Comeu? Então, primeiro, dê o limite, dialogue. A tecnologia está aí. Seja parceiro da escola. Parceiro da escola. A escola que é o melhor para o seu filho. Não crie inimizade com o professor, porque sinta me informar. O professor fica mais tempo com o seu filho do que você. Parceiro do professor. O professor não tem o objetivo de dar nota vermelha. Vai por mim, não tem. Infelizmente, aí eu digo infelizmente, a nota vermelha e azul ainda ela vem se extinguindo, é uma imposição de um sistema que em breve vai acabar. Fazendo outra análise, pega essas startups hoje, né? Essas startups. Startup, o cara ele trabalha no horário que ele quer, quando ele quer, mas ele... Sabe qual é o pior disso tudo? Porque ele entrega o resultado. A empresa vai bem aos montes. O cara não tem compromisso de comprar uma casa. É um mundo novo. Veja qual jovem que hoje dura mais de 2 anos numa empresa. Não dura. Esse plano de carreira de 15, 20 anos se aposentar. Meu pai, agora o sonho do meu pai, eu sou do ABC, sou de São Bernardo do Campo, era eu entrar na Mercedes. Filho, porque você vai entrar com 14 anos na Mercedes como office boy e você pode virar presidente. Cara, não existe mais funcionário com 35 anos de casa. E jovem assim, ele tá trabalhando agora, ganhando R$2.000. Apareceu uma oportunidade, ele mora em São Paulo, ele trabalha em Fortaleza ganhando 1.000, ele vai. Porque ganhou o mundo, basta analisar. O perfil demográfico mudou. Com 22 anos, todo mundo casava 10 anos atrás. Com 22 anos agora, você falar para um jovem, ele vai falar, tá louco? Filho é a partir dos 32. Então a gente tem que analisar todas essas mudanças. Se um pai que está me escutando for da geração de final de 80 e 90, ele vai compreender. Um pai da geração de 70 vai entrar em desacordo. O de 60 deve estar me criticando até agora. Isso eu já sei. São gerações. Obrigadão, professor. Compartilha também esse vídeo aí, tá joia? Curte esse vídeo, porque com certeza vai ajudar muitos pais. Eu sei que é uma quebra de paradigma, eu sei que é uma mudança que vai acontecendo realmente aos poucos, né, na maioria das vezes, mas a gente está aqui realmente para tentar auxiliar, né, criar essa conversa aos poucos entre a escola que quer inovar, né, as novas metodologias, e os pais que também estão muito ainda arraigados a um outro sistema de ensino. Muito obrigado mesmo, professor Rodrigo. Eu quero que você fale do seu canal. Qual é que o pessoal se inscreve no seu canal? Vou falar propaganda. Bom, Geografia com Rodrigo Baglini, né? Se inscreve lá, Geografia com Rodrigo Baglini. Aulas de Geografia nesse novo modelo de ensino que a gente tem. Mas eu vou deixar na descrição então para você ir lá, dar uma olhada nesse material que deve ser muito riquíssimo aí pra galera. Então curte lá, se inscrever. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu, professor. É isso, valeu, Léo. Obrigado. Jesus H. Christ and the H is for our manners. Bitch, that my Porsche, but my license is learners. He got that backpack, we call that the furnace. Can't trust no bitch that don't know what a permit.